Os ovários também podem ser classificados de acordo com a quantidade de lóculos, né? Que são essas aberturas dentro desse ovário, tá? Esses espaços dentro dele. Então, ele é unilocular quando ele tiver um lóculo só, e ele é plurilocular quando ele tiver mais de um lóculo. Então, como eu disse a vocês, vai dar origem a mais de uma semente diferente, enfim, aquelas frutas ou frutos que a gente conhece que tem mais sementes, né? Bom, com relação à posição dos ovários em relação ao gineceu e aos demais elementos florais, então. Então, eu tenho o processo de flor hipógena, oh meu Deus, eu ia falar hipogenia, mas é outra coisa. Flor hipógena, quando o gineceu está abaixo do ponto de inserção dos demais verticilos, que seria então esse exemplo aqui, né? O ovário ele é súpero, né? Ou seja, ele fica acima da inserção dos verticilos. A perigínia, quando os estames e as pétalas são fusionadas com o cálice, tá? Então acaba sendo uma coisa só. E aí eu tenho o ovário intermediário. E a flor epígena, quando o perianto, né, que é aquela junção entre as pétalas e as sépalas, se inserem no receptáculo floral a partir do topo do ovário, tá? Então aqui a gente tem um ovário ínfero, né, abaixo da inserção dos verticilos florais, tá? Com relação à classificação das flores, então a gente tem as espécies que são monóicas e hermafroditas, tá? Então, nesse caso aqui, a planta é hermafrodita, né? E as flores são hermafroditas. Vou explicar que tem uma diferença entre a planta ser hermafrodita e as flores serem hermafroditas, tá? Então, a gente tem aqui as flores com a parte masculina e feminina e, obviamente, a planta tem a parte masculina e feminina. Nesse caso aqui, a planta é hermafrodita, mas as flores são monóicas, tá? A planta tem flores do sexo masculino e do sexo feminino, mas as flores em si, analisando uma por uma, ou elas são do sexo masculino ou elas são do sexo feminino, tá? Então aqui uma planta com estames, então ela é do sexo masculino, e a planta com os pistilos do sexo feminino. Aí a gente tem o caso das espécies dioicas, que são situações onde a planta inteira ou tem só flores do sexo masculino ou a planta inteira só tem flores do sexo feminino, tá? Então há essa diferença. Com relação à inflorescência, tá? Então, inflorescência seria então um conjunto de flores. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo dos cachos, né? As flores, elas saem em níveis diferentes de quase toda a extensão do pedúnculo, ou elas têm, né, várias flores saindo da mesma inserção, que é o que a gente chama de panícula, tá? O corimbo, então eu tenho flores diferentes que saem do pedúnculo, mas elas terminam sempre no mesmo nível de altura, tá? Então eu tenho flores com pedúnculo maior e flores com pedúnculo menor. Aqui a gente tem o caso das espigas, que são flores desprovidas de pedicelos, que elas se inserem diretamente no pedúnculo floral, tá? Que elas são chamadas, então, de espigas, ou no caso, né, quando ela for, que a gente chama de pendente, né, a gente chama elas de amento, então, que ela tem essa característica aqui um pouco diferenciada. Nós temos outro exemplo, que é a espiga, né, que é carnosa, então o pedúnculo é carnoso, né, e tá inserido diretamente aqui. A umbela, que são flores, né, que saem do mesmo ponto e terminam no mesmo nível, são flores simples ou flores, pode ser a umbela simples ou composta, né, que aí eu tenho do mesmo pedúnculo várias florzinhas ou cada pedúnculo uma florzinha só. E o que a gente chama de capítulo, que são flores desprovidas de pedicelo e se inserem no receptáculo dilatado. Isso aqui, por exemplo, são várias flores na mesma região e a estrutura como se fosse várias pétalas juntas, que é o caso do girassol, tá? Então, são exemplos de formas de inserção diferente, tá? Bom, agora, com relação à polinização, tá? A polinização é um processo muito importante que está relacionado aí com as plantas das angiospermas. Então, a autopolinização, autogamia ou polinização direta, a gente tem esses três modelos. No caso, ou melhor, esses três nomes, né? A autopolinização seria a transferência do pólen da antéria para o estigma da mesma flor. Então, são flores que são monóicas ou flores hermafroditas, do qual a própria parte masculina fecunda a parte feminina, tá? A gente tem um exemplo
onde nós temos a geitonogamia, que é a transferência do pólen dianteiro de uma flor para o estigma de outra, só que na mesma planta. Então, às vezes, a gente tem plantas com flores masculinas e femininas, e a parte masculina libera o pólen que vai cair na feminina, tá? Então, geitogamia e geitonogamia. E a polinização cruzada, né? Ou polinização indieta, enfim, que é a transferência do pólen da antera de uma flor situada em uma planta para o estigma da mesma espécie situada em outra planta, que aí que é o processo melhor delas, né? Que é o que permite, então, que a gente conhece como variabilidade genética, tá? Então, o processo, ele é mais incisivo, ele é mais eficiente quando a gente tem essa polinização cruzada entre flores de plantas diferentes, tudo bem?